Agora vamos para a questão número 5. Como vocês podem ver aqui, né, é uma questão também muito tradicional na prova da ANPEC. Dificilmente você vai pegar alguma prova da ANPEC que não tenha alguma questão sobre crescimento econômico e que não seja sobre modelo de solo. De vez em quando você tem lá 2 questões sobre crescimento econômico, aí você tem uma sobre modelo de solo e outra sobre algum outro assunto, modelo de crescimento endógeno, questões empíricas, convergência, coisa do tipo. Como vocês vão ver que nessa questão, nessa prova, né, tem uma outra questão sobre a parte de crescimento econômico. Agora, modelo de solo, vocês devem entender assim, é a base para todo o resto. Né? Vai lá no material teórico, estuda direitinho o modelo de solo, que vocês vão ver que tudo que veio depois, de alguma maneira, tem ali como plataforma de lançamento o modelo de solo. O cara pega aquela estrutura inicial e modifica algumas coisas e vai chegando nos resultados diferentes, abrindo algumas outras portas. Né? Então, quando você entende bem, ou seja, o modelo de solo, isso te facilita a vida para você pensar no que vem depois. Modelos de crescimento endógeno. Seja o modelo AK, ou um modelo mais genérico, com externalidade. Na prática, vocês vão ver que o modelo AK é um modelo com externalidade do capital, num caso particular. Né? Enfim, modelo com pesquisa e desenvolvimento. Enfim, mas você vê que a base do negócio está aqui. Né? Então, vamos lá. E por isso que é tão tradicional. Você vê, o modelo de solo, né, é do final dos anos 50. Isso continua sendo perguntado o tempo inteiro. Como quem diz, você não vai conseguir fazer praticamente nada em termos de crescimento econômico se você não passar primeiro pelo modelo de solo. É ali o negócio. Né? Então, considere o modelo de crescimento de solo aplicado a uma economia cuja função de produção é dada por y igual a k elevado a meio, a n elevado a meio. Nossa tradicional função de produção Cobb-Douglas. Com um esclarecimento. E aí aqui que vem aquela história de dizer assim, eu sei manusear o modelo de solo. Olha só. Estoque de capital elevado a 0,5. Está vendo? AN, onde N é a quantidade de trabalho. Né? E A, está vendo? É o estado tecnológico da economia, que na prática vocês vão ver aqui, que vai determinar para esse tipo de função de produção, né? Uma coisa tipo a eficiência do trabalho. Vamos explicar isso aqui direitinho. Né? Ou seja, elevado a 0,5. Tá? Então, é uma Cobb-Douglas absolutamente tradicional, mas com um detalhe aqui que a gente vai explorar. Ou seja, né, é o modelo de solo, né, quando você tem o trabalho medido em unidades de eficiência. Isso também é conhecido na literatura como trabalho efetivo. Pode usar os 2 termos? Pode. De novo, economista é um bicho chato. Né? Então, assim, medido por unidade de eficiência, trabalho efetivo, são sinônimos para a gente, tá? Absolutamente. Repara, o que você está dizendo é o seguinte, se você aumentar o tamanho do estoque de capital, isso aumenta a capacidade de geração de oferta. Se você aumentar o número de trabalhadores, N, isso aumenta a capacidade de geração de oferta. Mas se você mantiver o mesmo número de trabalhadores e de alguma maneira a eficiência do trabalho aumentar, no modelo de solo, explicada por uma variação tecnológica exógena, isso aumenta a capacidade de geração de oferta. O mesmo número de trabalhadores, se eles forem mais eficientes, porque você forneceu a eles mais tecnologia, conseguiriam produzir mais. É isso que você está dizendo com aquela função de produção ali. Então, repara, o trabalho é medido em unidade de eficiência. Mais trabalhadores, mais produto. O mesmo trabalhador mais eficiente, porque ele tem mais tecnologia à disposição dele, maior produto. Essa é a leitura do negócio ali. Né? Em que Y é o produto, K é o estoque de capital, N é o número de trabalhadores, A é o estado da tecnologia, que afeta a eficiência do trabalho. Tá? O solo se referiu a isso da seguinte maneira, né? Tecnologia aumentadora de trabalho. Tá? Isso aí. Tá? A taxa de poupança é igual a 14%. Tá? A taxa de depreciação do estoque de capital é 8%, o número de trabalhadores cresce 2%. Então, ou seja, a força de trabalho cresce 2% ao ano.
E a taxa de progresso tecnológico é igual a 4%. Tá? Ou seja, né, o número de trabalhadores vai crescendo aqui, cadê? Já esqueci o número, tá? 2%, tá? E a tecnologia aumentadora de trabalho, essa medida de eficiência do trabalho, vai aumentando aqui, tá vendo? 4% ao ano. É isso que você está escrevendo aqui. Consequentemente, a quantidade de trabalho efetivo aumenta a que taxa? 2 mais 4, aproximadamente, 6%. Percebam isso, tá? Com base nessas informações, julgue as seguintes afirmativas como verdadeiras ou falsas. Essa aqui é aquela que a gente vai ter que resolver, né? Fazer as contas, e depois a gente coloca verdadeiro ou falso aqui em cada uma de maneira muito fácil. Olha lá. 0. O nível do estoque de capital por trabalhador efetivo no estado estacionário é 4. Ou seja, a primeira coisa que você precisa fazer no modelo de Solow, calcular o estado estacionário. Né? Enfim. Nível de produto, né, no estado estacionário. Calculou o estoque de capital, consegue calcular o produto, é só jogar na função de produção. A taxa de crescimento do produto, ele está dizendo que é 6%. Vamos ver. A taxa de crescimento do produto por trabalhador efetivo, ele está dizendo que é nula no estado estacionário. E a taxa de crescimento do produto por trabalhador, produto per capita, tá, é igual a 4%. Vocês vão ver que quando você resolver o modelo, você vai ter todas essas informações. Tá? Então, primeiro é colocar a mão na massa. Depois a gente vem aqui e responde. Tá? Tudo de uma vez. Agora, primeiro vamos lá calcular. Não. Modelo de Solow, tá? Com progresso tecnológico aumentador de trabalho. Progresso tecnológico dado exogenamente. O que você precisa fazer para ter progresso técnico aqui? Nada. Ele cai do céu. Tá? Não tem nenhuma explicação por trás disso. Isso é o que depois acabou sendo formalizado de alguma maneira por outros economistas posteriormente. Tá? Mas suponha que o progresso técnico, de alguma maneira que você não sabe explicar qual, tá? Ele vai aumentando, quanto aqui? Só para ser preciso no número, 4% ao ano. Tá? E que isso vai aumentando a eficiência do trabalho. Tá? Enfim. NA representa o trabalho medido em unidade de eficiência ou trabalho efetivo. Né? Então vamos escrever essa função de produção em termos de trabalho efetivo. Produto por trabalhador efetivo. Estoque de capital por trabalhador efetivo. As nossas medidas aqui, né? Ou seja, de produto e estoque de capital, né? Ou seja, em relação a trabalho efetivo. Então, repara, vou pegar o produto e dividir pela quantidade de trabalho efetivo, NA. Vou pegar aqui, ó, K elevado. Primeiro eu vou fazer aqui genericamente, tá? Os expoentes são 0,5, 0,5. Né? Mas primeiro eu vou fazer aqui genericamente. Alfa, 1 menos alfa. Tá? Ou seja, como quem diz, ó, qualquer expoente que eu bote aqui, 0,3, 0,7, enfim, né? K elevado a alfa, NA elevado a 1 menos alfa. Tá? E vou dividir aqui por NA, ter tudo em termos de trabalho efetivo. Repara o seguinte, agora eu vou dar uma compactada na notação. Por exemplo, o livro que vocês utilizam como bibliografia central para a parte de macroeconomia e que tem, obviamente, um pouco de crescimento econômico, é, entre outros, o livro do Blanchard. Né? Mas tem um livro específico sobre crescimento econômico, que é o tradicional livro do Charles Jones. Né? Por exemplo, o Jones faz isso, como todo mundo faz, a compactação ali da notação. O Blanchard, eu acho que é o único chato da face da Terra que não faz. Tá? Ele fica trabalhando com as equações o tempo inteiro assim. Ó. É horrível isso, né? Que tal você chamar Y sobre NA, tá, de Y minúsculo chapéu? Aí você vai dizer, pô, mas por que você botou o chapéu aí? É você que está sendo chato, Assunção, né? Não, olha só. É que geralmente a gente chama o produto per capita, Y sobre N, de Y minúsculo. E aí, para diferenciar o produto per capita do produto por unidade de eficiência, aí você coloca o chapéuzinho em cima. Tá? Então, geralmente, produto per capita, Y sobre N, quantidade de produto dividido pelo número de trabalhadores, a seco, 10 cabeças, 10 trabalhadores. Né? Ou seja, quando você bota o chapéuzinho em cima, é porque o produto por unidade de eficiência. Tá?
E nota que no segundo termo, olha a conta que você sempre vai poder fazer, porque a função de produção aqui é sempre do tipo Cobb-Douglas, né? Nota, você tem aqui, ó, NA elevado a 1 menos alfa. E aqui NA elevado a 1. Né? Ou seja, consequentemente, pega esse NA, joga aqui para cima. Você vai ficar com NA elevado a 1 menos alfa menos 1. NA elevado a menos alfa. E aí traz para baixo, trocando o sinal do expoente. Logo você vai ter aqui K elevado a alfa, NA elevado a alfa. Tá. Ou seja, K sobre NA elevado a alfa. K chapéu elevado a alfa. Vá, pelo amor de Deus, né? Então, consequentemente, ó, compactou um bocado a notação, né? Eu não quero ficar fazendo conta com esse monte de letra aqui, né? Enfim, só vai me dar trabalho, a porrinhação, né? Vai me fazer perder tempo, né? Agora vamos para a equação dinâmica de solo. Aqui é que eu digo para vocês. Tem toda uma história que precisa ser vista lá no curso teórico. Repara, né? O que é a equação dinâmica de solo? Absolutamente fundamental para todos esses problemas. Pensa no seguinte, a equação dinâmica de solo descreve o comportamento do estoque de capital ao longo do tempo, tá? Seja com progresso tecnológico ou sem. Pensa primeiro de uma maneira genérica. O estoque de capital ele aumenta quando? Quando o investimento é maior do que a depreciação e o investimento líquido é positivo. Essa é a questão, né? Então, é isso que você está escrevendo aqui, né? Só que, repara, eu estou escrevendo tudo isso aqui em termos de unidades de eficiência. Então, vamos lá, né? Lendo aqui a equação dinâmica de solo, né? A variação do estoque de capital por unidade de eficiência, tá vendo? Né? Ou seja, vai depender, ou seja, fundamentalmente de quê? Tá? E, nota, eu deveria ter colocado um ponto aqui só para dizer que é variação isso aqui. Tá? Enfim, depende do investimento comparado, né? Ou seja, com a depreciação. Vou acertar isso aqui no slide seguinte. Tá? Enfim, o investimento é a taxa de poupança, né? Multiplicada, tá? Ou seja, pelo nível de produto. Vou corrigir isso aqui. Eu já vi que eu escrevi uma coisa aqui indevida, tá? Vamos lá. Eu vou fazer aqui direitinho, né? Enfim, isso aqui é a taxa de poupança, tá? Ou seja, multiplicada, que é o produto, né? Ou seja, por unidade de eficiência. Eu sei que depois eu vou corrigir isso aqui, tá? Enfim, né? Consequentemente, né? Ou seja, se o produto por unidade de eficiência é 100, a taxa de poupança é 14%, o investimento vai ser 14%. É isso que você está escrevendo aqui. E se for maior do que a depreciação, que contempla a taxa de depreciação do estoque de capital, contempla a taxa de crescimento populacional e contempla aqui o GDA, o crescimento da eficiência. E é isso que a gente tem que entender, o motivo pelo qual eu escrevo desse jeito, né?